Olá, eu sou Maria de Socorro, a irmã Socorro, e hoje eu quero lhe convidar para mergulhar em um dos pilares mais transformadores da comunicação. É a capacidade de ouvir o coração e não apenas a acusação. Em nossos relacionamentos, especialmente nos mais íntimos, é muito comum que em momentos de frustração, de dor ou medo, usemos a acusação e a crítica como forma de expressar o que sentimos. Você nunca me ajuda, por exemplo, uma das situações. Você sempre faz tudo errado. A culpa é sua. Essas são expressões muito comuns que normalmente são utilizadas nas relações das pessoas mais íntimas. Essas palavras, como lanças, elas ferem, elas criam muros, elas afastam. Mas o que poucas pessoas percebem é que por trás de cada crítica e cada acusação, quase sempre há um sentimento e uma necessidade não atendidas. É um coração pedindo algo de uma forma desajeitada, de uma forma dolorosa, de uma forma incomum. Se aprendermos a ir além da superfície da raiva e do julgamento, para escutar a mensagem profunda que está sendo transmitida, então podemos transformar conflitos em oportunidades de conexão e compreensão. Neste vídeo, eu quero lhe mostrar como desenvolver essa escuta empática que transcende a acusação para alcançar a verdadeira mensagem do coração. Então, fique comigo até o final, porque eu quero lhe dar ferramentas para desvendar essa linguagem e iniciar um novo tipo de diálogo em casa, com a família. E como sempre, se você busca mais clareza e empatia e faz em sua vida familiar e paz em sua vida familiar, então inscreva-se aqui, né, no canal. Fica comigo até o final, porque eu vou lhe dar essas ferramentas para desvendar essa linguagem. Né? E você vai buscar mais clareza, mais empatia e paz em sua vida familiar. Enfim, basta você inscrever-se aqui no canal e ativar as notificações. Por muitos anos, em minha própria vida e no meu trabalho com famílias, eu pude observar, né, o ciclo vicioso da acusação nas relações. As pessoas se acusam mutuamente, se defendiam, elas se defendem, elas se revidam, né? E o problema nunca é resolvido. Então, nos casos, era como um jogo de ping-pong, né? De culpas onde ninguém ganha e todos saem exaustos e magoados. Eu lembro-me muito bem de um período onde meus próprios relacionamentos eram marcados por essa dinâmica também. Eu ouvia às vezes as palavras duras e minha reação imediata era me defender ou acusar de volta. Foi nesse momento de exaustão que eu comecei a buscar algo diferente. Então eu mergulhei nos estudos da comunicação não violenta. Eu desenvolvi, que é uma comunicação desenvolvida por Marshall Rosenberg, e foi essa experiência foi um divisor de águas na minha vida. Eu percebi que por trás daquelas, né, de tudo aquilo que às vezes é dito, você nunca me escuta. Podia haver um eu me sinto sozinho, eu preciso de conexão. Né? Às vezes por trás da expressão você é irresponsável, um eu estou talvez com medo e preciso de segurança. Eu comecei a perceber essas questões. Então essa compreensão ela mudou tudo. Comecei a treinar minha escuta para ir além das palavras ditas, para buscar um sentimento
e a necessidade oculta por trás dessas expressões. Não foi fácil, pois nossa mente está condicionada a reagir. Mas aos poucos, eu fui percebendo milagres acontecerem nas relações. Relacionamentos que pareciam condenados começaram a se curar. Então, no Mirconex, um dos nossos pilares é justamente essa escuta do coração, que desarma o conflito e abre espaço para a conexão genuína, transformando a acusação em um pedido de cuidado. Quando não aprendemos a ouvir o coração e não apenas a acusação, o jeito errado é permanecer preso em um campo de batalha verbal, onde as palavras são usadas como armas e as discussões são apenas trocas de golpes, sem que haja qualquer compreensão ou solução real. Então, talvez podemos perguntar aí quais são os custos de não ir além da acusação em seus relacionamentos. As mesmas discussões se repetem porque a raiz do problema, que é a necessidade não atendida, nunca é abordada. Apenas os sintomas são atacados. Então vamos ver qual é o custo. Cada acusação, ela deixa uma nova ferida. E as antigas se inflamam, criando um ambiente de mágoa contínua que envenena o relacionamento. As pessoas param de se expressar por medo da reação do outro, ou porque percebem que não serão ouvidas de verdade. Isso leva ao silêncio, ao distanciamento e, em casos extremos, à ruptura da relação. Todos estão na defensiva, prontos para se justificar ou atacar, impedindo a vulnerabilidade, impedindo a intimidade. Mesmo vivendo perto, as pessoas se sentem sozinhas e incompreendidas, porque suas dores e necessidades mais profundas não são escutadas. Talvez você me diga, Maria do Socorro, mas a pessoa me acusa primeiro. Eu só estou reagindo ao ataque. Eu tenho o direito de me defender. E eu entendo perfeitamente o impulso de se defender. Isso é completamente natural. Mas a verdade é que se um de vocês aprender a quebrar esse ciclo, a dinâmica muda completamente. Você não pode controlar o que o outro faz, mas pode controlar as suas reações. Sabia? E é na sua reação que reside o poder de transformar a conversa. Seu problema pode ser diferente de todos os outros, mas a capacidade de transformar a comunicação não violenta em um antídoto, né, para a acusação é universal. Então, trocar a defesa pela curiosidade, pelo coração do outro, é o primeiro passo para você conseguir mudanças. Se o jeito errado é reagir à acusação com outras acusações, com mais acusações, revidando, o jeito certo com o Mirconex é transformar a reação em conexão. Mas como? A grande ideia da comunicação não violenta é que por trás de toda palavra dita, especialmente aquelas mais duras, existe um sentimento e existe uma necessidade que buscam ser expressos e atendidos. Ao ouvir o coração, você transforma a linguagem da acusação na linguagem do pedido. Não se trata de ignorar o comportamento ou a dor que ele causa, mas de ir além. É ver o comportamento como um sintoma e a necessidade como a raiz.
Quando você escuta a necessidade, então você abre a porta para a compreensão, para a empatia e, e para a construção de solução que realmente satisfaçam a todos. É a vulnerabilidade como força, abrindo o coração para o diálogo. O Mirconex lhe ensina essa transição da culpa à compreensão. Como falar de nossas necessidades? O Mirconex lhe capacita a mudar a sua perspectiva e a sua forma de interagir, transformando conflitos em oportunidades de crescimento e discussões vazias em diálogos construtivos que nutrem o amor e a harmonia em sua família. Então, isso também tem passos. Não é pronto assim. E qual é o primeiro passo para ouvir o coração? É treinar sua mente para ir além da crítica e da acusação, buscando os sentimentos, buscando as necessidades subjacentes. O jeito errado é focar no julgamento. Ah, porque ele é egoísta, ela, né, é isso, é aquilo, é controladora, ele é controlador, enfim, é crítico, só ele sabe tudo, e responder a isso. Então é a gente focar, o jeito errado é focar nesse julgamento, responder a isso, mas o jeito certo é você traduzir esta acusação em um sentimento e uma necessidade. Lembre-se, acusação é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Eu convido você a um exercício. Tome aí sua caneta, seu papel, e da próxima vez que você ouvir uma crítica ou acusação de alguém que é especial, de uma pessoa querida, ou mesmo quando você se criticar, você se acusar mentalmente por alguma coisa, pause e use seu tradutor interno. Como? O primeiro passo é você identificar a crítica e a acusação, se for uma acusação ou crítica. Você, por exemplo, do tipo, você nunca me escuta, você é muito desorganizado, você é muito autoritário, coisas desse tipo. Identifique a crítica. Depois, o segundo passo é você perguntar a si mesmo: se essa pessoa estivesse se expressando de forma vulnerável, o que ela estaria sentindo e precisando? Você nunca me escuta é uma expressão que pode ser que a pessoa esteja sentindo tristeza, solidão, frustração e no momento ela precisa de conexão, ela precisa de atenção, ela precisa ser ouvida. A expressão do tipo, você é muito desorganizado, desorganizada. Pode ser que essa pessoa ela esteja se sentindo frustrada, ela pode estar se sentindo exausta, preocupada e precisa de organização. Ela pode estar precisando de apoio, de facilidade, de paz, uma paz de espírito, né, para poder dar continuidade à sua vida. E a terceira coisa, apenas você faça a tradução interna. Não precisa comunicar isso ao outro imediatamente. Se você fizer essa prática de 1 a 2 minutos diariamente, quando você ouvir, né, uma crítica, uma acusação, um julgamento, então comece a reprogramar o seu cérebro para ver as acusações não como ataques, mas como pedidos mascarados, sabe? Abrindo um caminho para a empatia e desarmando a barreira da culpa e da crítica. Uma vez que você consegue traduzir a acusação, o segundo passo é ir além da reação impulsiva para a pergunta empática.
O jeito errado é se defender, é se justificar ou atacar de volta, mantendo o ciclo da acusação. Mas e o jeito certo? É usar a sua tradução interna para fazer uma pergunta que convide o outro a expressar o que realmente sente, o que realmente precisa, abrindo o coração para o diálogo. Então, no exercício do convite empático, após você fazer o seu tradutor interno em um momento de calma, não no calor da briga, se, por exemplo, né, se for possível, aproxime-se da pessoa com uma pergunta empática. A pergunta empática é sempre a base. Comece validando o que você observou, sem nenhum julgamento. Por exemplo, eu percebi que você estava... Aí você diz o comportamento da pessoa. Estava incomodado, você estava impaciente, intolerante, sei lá o que for. Um pouco chateado, chateada, comigo ou com a voz tensa, né? Quando falamos sobre aquele assunto X, ou aquele trabalho, aquela atividade Y, por exemplo. Então, você expressa isso, o que você percebeu. Segundo, ofereça a sua tradução interna como uma hipótese, não como algo já pronto, final, né? Mas ofereça como uma hipótese e com humildade. Me perguntei se você estava sentindo, por exemplo, frustração, se você estava precisando de algo, exemplo, mais cooperação, apoio. Aí você pergunta à pessoa, foi isso? É isso mesmo? Espere que a pessoa dê uma resposta. Deixe espaço para ela validar ou corrigir, não foi isso que você está colocando. Exemplo, se a acusação foi, você nunca me escuta, você pode dizer, olha, eu percebi que você estava um pouco frustrado comigo quando eu estava falando. Eu me perguntei se você estava sentindo que não estava sendo ouvido e precisando de mais atenção. Foi isso mesmo? É uma forma de você, né, se colocar. Então, essa prática de 3 a 5 minutos, ela desarma a acusação. Porque a pessoa se sente vista e compreendida. Ela não vai se sentir julgada. E isso permite que a conversa mude de um confronto para uma busca conjunta de solução. Completamente diferente, não é? E aí você talvez diga assim, mas Maria, eu não sei identificar sentimentos. Eu não sei identificar necessidades. É muito difícil para mim. E aí eu digo que eu entendo. Ninguém nasce sabendo. Ninguém. Mas é como aprender um novo idioma, por exemplo. Comece com uma lista básica de sentimentos. Escreva uma lista para você treinar. Alegre, né? Triste, com raiva, com medo, frustrado, etc, etc, etc. E também liste as necessidades. Necessidade de conexão, necessidade de segurança, reconhecimento, necessidade de apoio, respeito, autonomia, etc, etc, etc. Faça para você essa lista que aí você vai se acostumando com os termos. Quanto mais você pratica, mais natural se torna. É um músculo que se fortalece com o uso. E o método, o Mir Connex, ele vai lhe dar um mapa completo desses sentimentos, necessidades para você treinar. Não tem tempo melhor para aprender do que agora. Aproveite a oportunidade que você está tendo de conhecer um pouco. O terceiro passo é você transformar sua própria forma de expressar o que lhe incomoda, por exemplo, da reclamação. Muitas vezes ela soa como uma acusação, a um pedido claro. O jeito errado é você esperar que o outro adivinhe o que você quer. Tem gente que fica pensando sempre, mas devia saber. Ou expressar o seu desejo de uma forma vaga, indireta,
ou em tom de exigência. Às vezes, nessa forma indireta, tem gente que pensa assim, para um bom entendedor, meia palavra basta. Não é assim, né? Ou simplesmente você também colocar de uma forma exigente, impondo ao outro a sua vontade e a sua necessidade. Essa forma não é uma forma errada. O jeito certo é você comunicar suas observações, o que foi que você percebeu, os seus sentimentos e por trás desse sentimento as suas necessidades de uma forma clara. E fazer um pedido positivo, concreto e realizável, pedindo o que de fato você precisa e não o que querem, mas o que você precisa. Não é o que nós queremos, porque nem sempre o que eu quero eu preciso. Então eu preciso também fazer essa distinção. Nem toda, nem todo querer, nem toda vontade é de fato uma necessidade. Então, faça esse exercício do seu pedido com clareza. Da próxima vez que você se sentir tentado a reclamar ou a acusar, use essa estrutura da comunicação não violenta para expressar o que você quer de forma construtiva, de forma positiva. Então, vamos lá. Os primeiros passos. Descreva o que você observa de forma neutra, né? Sem nenhum julgamento. Aí você pode dizer assim, quando eu vejo ou quando eu escuto, quando eu vejo um comportamento específico, como por exemplo, se vamos tratar de casa, seria as louças na pia, né, por vários dias. Quando eu vejo o armário desorganizado, a mesa de trabalho com os papéis desorganizados por vários dias, você está tratando nesse momento da sua observação, o que você observou, o que você viu. Aí você, depois disso, você diz como você se sente em relação a essa situação. Eu me sinto, aí você vai dizer, né? Sobrecarregado, eu me sinto frustrado, eu me sinto com raiva, eu me sinto, sei lá, desapontado. Aí você vai identificar, então, nessa situação, uma necessidade. Porque por trás de cada sentimento tem uma necessidade. E aí você vai dizer, porque eu preciso de. O que você precisa? Se você viu algo desorganizado e lhe deu uma certa frustração, lhe deu uma certa raiva, por quê? O que você precisa de fato? Qual é a sua necessidade? Por trás do seu sentimento, eu preciso de, por exemplo, apoio, eu preciso de mais organização, eu preciso de colaboração, eu preciso de compreensão. Então você vai colocando, eu preciso um pouco mais de tempo para descansar. Você vá dizendo qual é a sua necessidade. Identifique isso. Feito isso, o quarto passo, faça um pedido claro. Não adianta você só identificar e parar por aí. Eu preciso, mas aí você precisa da colaboração do outro. Você precisa expressar, fazer o seu pedido de uma forma clara, concreta e de forma positiva, sem ser autoritária. Então você pergunta, você estaria disposto, né? E aí você diz, faz o seu pedido. Disposto a quê? A lavar a louça? A arrumar o armário? A colocar as coisas em ordem, né? Após o uso? Ou você estaria disposto a me ajudar a preparar isso? Ou, sei lá. Evite dizer assim, você poderia parar de deixar a louça suja, porque você, na hora que você diz assim, você está criticando a pessoa, né? Então, ele é um pedido que não é positivo, não é construtivo. Então, essa prática de 5 a 10 minutos, ela evita a acusação, evita e convida ainda à colaboração, transformando a sua comunicação de um ataque em um convite para o diálogo, como ponte. Então, restaurando a confiança com a comunicação não violenta. Essa comunicação, ela não é uma mágica, mas uma prática que com consistência transforma vidas, transforma relacionamentos. E aí existem inúmeros exemplos, né, testemunhos de vida de pessoas, mas eu estou aqui me recordando de duas que eu quero trazer para você. O casal
Marcelo e Carla. As conversas eram sempre cheias de acusações, do tipo: você não se importa comigo, você não me enxerga, eu sou invisível, você só reclama. A gente vivia exausto, diz esse casal que eles já estavam exaustos dessa situação de acusação, brigando por tudo. Então, ao aprenderem a ouvir o coração do outro com o método o Mir Connex, o Marcelo, né, começou a praticar o tradutor interno. Interessante, né? Quando a Carla, ele disse que quando a Carla me dizia, você não me ajuda em nada, ele disse que passou a fazer a tradução. Ela deve estar se sentindo sobrecarregada e precisa de apoio. Mas então, em vez de me defender, ele disse, eu perguntava, você está se sentindo sobrecarregada? Aquilo que ele pensou, ele expressou para ela. Você está precisando de ajuda com algo? E aí ela ficava chocada no começo, porque não era essa prática, mas depois ela relaxava e aí se abria. E aí eles foram começando a se entender. Então hoje as acusações quase sumiram. E ele disse, nossas conversas elas não elas são sobre necessidades, não sobre culpas. É a paz que sempre sonhamos. E aí eles hoje vivem muito bem. Se a sua comunicação é dominada por acusações e defensividade, essa ferramenta pode ser a chave, independente do tema da briga. O seu problema pode ser diferente de outras pessoas, inclusive desse, mas a linguagem do coração ela é universal. Eu me lembro também, eu quero trazer aqui um segundo testemunho de uma mãe e de um filho, Ana e Gabriel. Ana e o Gabriel de 15 anos. O filho adolescente estava cada vez mais rebelde, com frases como você não me entende, você é uma mãe chata, eu te odeio, eram coisas assim. E aí a mãe dizia que só conseguia sentir raiva e tristeza e respondia como eu sou sua mãe, me respeite, eu sou a sua mãe. Não, vamos dizer assim, não saiamos, né, do lugar. E Ana, então, aplicou o meu pedido, o pedido clareza. Em vez de exigir, ela disse que começou a dizer, meu filho, quando você grita comigo, eu me sinto triste, eu tenho até medo, porque eu preciso de respeito, eu preciso de conexão. Você estaria disposto a conversar comigo sobre o que lhe incomoda, mas sem gritar? Ele ficou surpreso. No início foi um processo, mas sabe, ele começou a se expressar. E aí ela começou a escutar, porque ela não escutava também, né? Então, ainda hoje eles têm algumas discussões, mas essas discussões são sobre o que de fato eles precisam, não sobre quem está errado. E ela disse assim, eu sinto que, ela percebe que ele está voltando a se conectar. Essa foi a melhor coisa que ela fez pelo relacionamento mãe e filho. Então veja bem, Ana e Marcelo, eles não tiveram uma solução mágica. Eles investiram a coragem, né, de mudar a si mesmos e a consciência na aplicação das ferramentas. Aplicaram direitinho as ferramentas. O valor da conexão, né, e da paz restaurada, ela é inestimável. E as acusações, elas dão lugar a pedidos que o coração pode ouvir, que a ação pode fazer fluir. Então, essas histórias, elas mostram que ouvir o coração e não apenas a acusação é o caminho para transformar discussões em diálogos e mágoas em conexão genuína. Hoje você descobriu o poder de ouvir o coração
e não apenas acusações. A chave para uma comunicação não violenta que transforma seus relacionamentos. Essas mini histórias que eu estou lhe entregando são o seu primeiro passo para desarmar a culpa e a crítica e para construir um diálogo que nutre o amor, que nutre a relação familiar.